Olá, boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde para você. E veja agora as principais notícias de Caxias e da região. Arma e drogas são apreendidas na zona rural de Caxias. Iniciada a vacinação contra o sarampo para menores de 6 anos de idade. Termina hoje as inscrições para o seletivo do IFMA. Prefeito Mirim irá incentivar a participação de crianças no dia a dia do município. Projeto SAMU Amigo das Crianças arrecada brinquedos para comunidades carentes. E ainda como falar sobre a morte com os pequeninos. A literatura infantil dá dicas. Caxias, 8 de outubro. Está no ar o Jornal da Guanaré. Policiais militares apreenderam uma arma de fogo, munições e droga no povoado Caxirimbu, em Caxias. Segundo informações do 2º Batalhão da Polícia Militar, no local da abordagem estavam o Bruno Gonçalves Pereira, de 30 anos, e o Williams da Silva, de 20 anos. Em poder deles também foi apreendida uma espingarda, um recipiente com pólvora, 4 cartuchos, além de uma pequena quantidade de substância entorpecente. Os dois foram encaminhados à central de flagrantes. Na cidade de Timon, um foragido da justiça foi linchado por populares quando foi impedido de praticar mais um crime. Desta vez, foi tentativa de latrocínio. Aldemir Lopes da Silva, vulgo Jubileu, de 24 anos, foi preso pelos policiais do 2º Distrito Policial. Ele é acusado de vários crimes aqui na cidade de Timon. Entre eles, até uma tentativa de homicídio, onde ele atirou contra uma pessoa no bairro Vila do Beck. Em uma certa ocasião, ele levou uma surra que quase foi linchado. Essas imagens foi conseguida no dia do ocorrido. Ele passou vários dias hospitalizados, mas hoje ele teve a sua empreitada criminosa interrompida pelos policiais, que conseguiram prender e trazê-lo para o 2º Distrito Policial. O Aldemir, conhecido por Jubileu, um cidadão de 24 anos, com inúmeras passagens na polícia, vários processos criminais, várias condenações. Esse indivíduo, ele no mês de agosto, ele teve direito à saída temporária do presídio do Dia dos Pais. E a partir daí ele não voltou mais, não retornou para o presídio como deveria fazer igual aos outros presos. Ele e um outro indivíduo não retornaram. E a partir daí, desde agosto, que o Jubileu vem cometendo assaltos. E ele é um indivíduo muito perigoso, sempre agia com bastante violência, sempre armado com revólver. E desde esse tempo que a gente está à procura do Jubileu, as vítimas registraram a ocorrência aqui. Cheguei a fazer pelo menos dois inquéritos policiais, ele foi indiciado por roubo. E quando foi anteontem à noite, no bairro Miguel Arraes, ele tentou fazer um arrastão por lá. Com uma arma de fogo, primeiro ele partiu para uma vítima, tomou-lhe a moto, ele e um outro indivíduo que nós ainda não identificamos. Em seguida, ele tentou fazer um segundo assalto, mas foi aí que a população reagiu, conseguiu pegar o Jubileu, o companheiro dele fugiu na motocicleta e o Jubileu quase sofre um linchamento. Foi uma tentativa de linchamento, já que ele sobreviveu. E ele ficou bastante ferido, isso era por volta de 11 horas da noite. Na sessão da Câmara de Vereadores de ontem, em Caxias, os parlamentares fizeram uma avaliação sobre as ações realizadas no município na campanha de prevenção ao suicídio. A Câmara Municipal de Caxias realizou audiência pública sobre prevenção ao suicídio e valorização da vida. O tema foi proposto pelo vereador Magno Magalhães, presidente da Comissão de Saúde. A sessão foi presidida pelo vereador Ximenes. Então não tem como você discutir o suicídio fora da esfera da saúde pública. Então por isso que a cada ano eu tenho trazido esse assunto a essa casa. Pelo 3º ano consecutivo, a Câmara Municipal aborda a prevenção ao suicídio e a valorização da vida, e sempre com posicionamentos diferentes, ou seja, diferentes visões a respeito da temática. A primeira a subir à tribuna foi a psicóloga Auxiliadora Magalhães. Ela destacou que a baixa autoestima, a falta de afeto e diálogo tem feito com que tanto adultos quanto crianças precisem cada vez mais cedo de ajuda de psicólogos, por conta de algum adoecimento emocional. Temos índices de criança com 8 anos de idade cometendo suicídio. Mas o que é que causa? É uma depressão? Sim, criança com depressão. Né?
E a gente não se atenta a isso, a gente acha que está só, a gente abre lá a internet, a gente vê que está só dos 15 anos aos 45 anos é o vício. Outro convidado foi o presidente do Centro Espírita Chico Xavier, Carlos Denilson, que abordou o ponto de vista do espiritismo sobre o assunto. Que saúde não é somente a ausência de doença, mas é o bem-estar físico e mental. Olha só, como está minha mente? Como está o meu pensamento? Como está o meu posicionamento perante a sociedade? Se a gente for fazer uma analogia do passado, a gente tinha uma vida muito mais tranquila, a gente não se ouvia falar de depressão. O pastor Raimundo Gomes, da Primeira Igreja Batista, citou alguns exemplos de pessoas que conseguiram superar os problemas e evitar tragédias dentro de casa. Para ele, todas as visões que buscam a valorização da vida são válidas. Então as causas são muitas e nós devemos nos unir, lideranças religiosas, lideranças políticas, o povo da ciência. Outras audiências nós faremos para tratar deste assunto ainda, porque hoje nós contamos com a participação aqui de religiosos, de pessoas espíritas, de médicos, de psicólogos, e queremos trazer a comunidade para debater junto conosco esse assunto de tamanha importância. Os olhos do mundo estão voltados para o Vaticano, em Roma, na Itália, onde acontece neste mês o Sínodo da Amazônia. A Assembleia de Bispos de Países Amazônicos debate ações energéticas para a prevenção do meio ambiente na região. A convite dos bispos Dom Sebastião Lima Duarte, de Caxias, e Dom Wilson Passo, de Imperatriz, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, está participando do Sínodo da Amazônia, ou seja, é uma assembleia que reúne os bispos de todo o mundo para discutirem as problemáticas da Amazônia. Em um vídeo divulgado pelo prefeito em suas redes sociais, ele destacou que espera compreender melhor o papel assistencial das igrejas, através de projetos sociais de sucesso, buscando fórmulas que possam ser aplicadas aqui em Caxias. Vamos ver um trecho do vídeo divulgado pelo prefeito. Estou aqui na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a convite do Dom Wilson e a convite do nosso bispo, Dom Sebastião, para a abertura do Sínodo da Amazônia. Estamos discutindo todos os problemas da Amazônia para o mundo. E aproveitar que é o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, a bênção para todos os caxienses, que esse é nosso objetivo, a bênção para a cidade de Caxias e para todos os caxienses em geral. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, é o único político do Brasil a participar do Sínodo da Amazônia lá no Vaticano. Com a imagem de Júnior Viana, Jardel Almeida para o Jornal da Guanaré. E veja após o intervalo. Atividades da campanha Outubro Rosa têm como principal foco as mulheres. E veja também as informações sobre a campanha de vacinação contra o sarampo em Caxias. Voltamos em instantes.
Agora vamos falar com Tainara Oliveira e Jardel Almeida, ao vivo, do Jornal do Meio-Dia, na Guanaré FM. Boa tarde, Tainara e Jardel. Olá, Cláudia Brasil, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha a gente agora em áudio e vídeo pela TV Guanaré. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Meio-Dia com o Jornal da Guanaré. Vamos de informação para você que está acompanhando a gente, porque nessa semana o Jornal do Meio-Dia abre uma pesquisa aqui no rádio a respeito do uso excessivo de aparelhos celulares com crianças. Uma pesquisa no Canadá estudou 2.000 crianças de 2 anos de idade e abriu um debate, que o uso excessivo do aparelho celular prejudica aí no desenvolvimento da criança. Exatamente, o Jornal do Meio-Dia quer saber, porque segundo o estudo afirma que esse excesso pode prejudicar a linguagem da criança. E o Jornal do Meio-Dia quer saber de você. Com qual frequência o seu filho usa esses aparelhos eletrônicos? Participe, o nosso contato é 98175-3559. Além da linguagem, de acordo com a pesquisa, atrapalha também o desenvolvimento da criança e também as habilidades. Então você pode participar com a gente, dizer quanto tempo seu filho usa aí o aparelho celular na sua casa, pelo nosso WhatsApp que está na tela, 98175-3559. Você também pode comentar em nossa live no Facebook do Jornal do Meio-Dia, tá? E lembrando que quem está participando de nossa pesquisa pode ganhar aí uma blusa muito bonita, que nosso jornal está aí fazendo esse sorteio. Então fique à vontade e participe com a gente. Agora é hora de falar do tempo. Vamos falar do tempo. Jornal do Meio-Dia, tempo e temperatura. As temperaturas caíram aqui desde o final de semana até agora na terça-feira, Tainara. Mas continua quente, caiu, mas continua aquele tempo abafado, 37 graus. Pode chegar a máxima hoje aqui em Caxias, a mínima 23, que é durante a madrugada. Segundo o Clima Tempo, não há possibilidade de chuva, é de 0%. Os ventos, nesse momento, 12 km por hora. A umidade do ar, 26%. Em São João do Soter, agora fazendo 36 graus na temperatura. Não há possibilidade de chuva para aquele município. A umidade relativa do ar está em 47% e ventos hoje chegando a 10 km por hora. E em Codor, Maranhão, 38 graus. É a máxima hoje por lá, mas a sensação é de muito mais. A mínima 23 durante a madrugada. Também não há por lá possibilidade de chuva. Os ventos 13 km por hora. A máxima hoje chegando a 38 graus, a umidade do ar 29%. Em Aldeias Altas, mínima 34 e a máxima pode chegar a 38 graus. Também não há possibilidade de chuva. Lembrando que é uma previsão do clima-tempo. Pode ocorrer ou não pode também ocorrer aí. O tempo é muito relativo nesses últimos dias, por conta aí do aquecimento global também, que não torna aí precisa as previsões. Há ventos hoje em Aldeias Altas chegando aí a 13 km por hora. E a umidade relativa do ar a 40%. Tá bacana. Tá bom demais. E se você quiser saber mais informações, tanto aqui do Jornal do Meio-Dia como do Jornal da Guanaré, acesse portalguanaré.com.br. E as informações também do rádio estão disponíveis no podcast Jornal do Meio-Dia. Acesse no YouTube. Cláudia Brasil, é com você. Muito obrigada, Jardel e Tainara. Uma excelente tarde para vocês. Obrigada, Jardel. Obrigada, Tainara. Boa tarde para vocês. Mais de 50 mil novos casos de câncer de mama são diagnosticados por ano no Brasil. Os homens são minoria, cerca de 1% desse total. São as mulheres a maioria das vítimas dessa doença e, por isso, a campanha Outubro Rosa tem alertado para a necessidade do autoexame. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, só ano passado, mais de 58 mil mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama só no Brasil. A informação é o principal remédio contra a doença. A prevenção hoje é o melhor remédio, porque sem a prevenção nós não conseguimos diagnosticar qualquer tipo de câncer, inclusive o câncer de mama. E para chamar a atenção delas, vale de tudo. A unidade de saúde do bairro Campo de Belém foi toda decorada. A cor da campanha predominou. A intenção era realmente chamar a atenção.
A decoração faz parte do Dia da Alegria da Mulher. Então, como nós estamos na campanha do Outubro Rosa, o dever é deixar elas mais alegres e se prevenir, fazer com que elas tenham consciência de que a beleza da mulher, a parte interior dela, seja bem tratada. Então, a decoração é uma coisa que anima e faz com que a serotonina da mulher agite e ela fique uma pessoa feliz. As mulheres da comunidade tiveram tratamento VIP. Ganharam maquiagem, café da manhã, brindes confeccionados pelas próprias agentes de saúde e até ensaio fotográfico. Com direito à música pela banda Lira Municipal. Então, além da gente focar nas doenças, né, que são alusivas no Outubro Rosa, que a gente trata e previne o ano inteiro, a gente também vai dar esse foco maior no empoderamento feminino, porque, afinal de contas, é o mês da mulher. O governo federal iniciou a campanha nacional de vacinação contra o sarampo, que neste primeiro momento tem como público-alvo crianças entre 6 meses e 5 anos e 9 meses de vida. Em Caxias, a vacina está disponível nas unidades de saúde. A campanha de vacinação contra o sarampo já começou em todo o Brasil. E aqui em Caxias, as ações estão sendo intensificadas. Começou ontem, na segunda-feira, e segue até o dia 25 de outubro. Ao meu lado está a Verônica Aragão, ela que é coordenadora municipal de vigilância epidemiológica. Verônica, por que é importante os pais levarem as crianças de 6 meses até menos de 5 anos de idade para vacinar? Porque a gente sabe que a única prevenção realmente é a vacina, né? As crianças que foram detectadas com sarampo no Brasil e as pessoas de modo geral são pessoas que não foram vacinadas. Inclusive tivemos um caso de sarampo confirmado em nosso município, né? Uma criança de 7 meses que não havia sido vacinada com a dose 0 e foi uma dose que o Ministério vem aconselhando que os pais façam. Então a gente tem que proteger nossas crianças e a proteção é a vacina. Então é bom reforçar também a questão da idade, né? De 6 meses até menos de 5 anos. Isso. Inclusive, eu gostaria de fazer um apelo para as mães que têm crianças, bebês entre 6 e 11 meses, que eles ainda não estão dentro do calendário básico da vacina do sarampo, que seria com 1 ano, né? Mas devido ao surto de sarampo no país, o Ministério está aconselhando que essa faixa etária seja vacinada. Para Caxias, nós temos um percentual de crianças até maiores para atingir nessa faixa do que as crianças de até 5 anos. Por exemplo, eu tenho 1.300 crianças de 6 a 11 meses que precisam ser vacinadas nessa campanha. Enquanto das outras faixas de idade, de 1 até menor de 5 anos, eu tenho uma média de 1.000 crianças. No total, nessa primeira fase da campanha, a gente deve estar vacinando 2.300 crianças, né, nessa faixa de idade, 6 meses a menores de 1 ano. Então leve seu filho de 6 meses a menos de 5 anos até a unidade de saúde. Em Caxias, todas estão recebendo, tem a vacinação para receber aí seu filho. As 36 unidades básicas de saúde, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Com a imagem de Júnior Viana, Jardel Almeida para a TV Guanaré. E veja, após o intervalo, 9 meninas atletas de Caxias foram aprovadas nos primeiros testes do projeto CBF Social. É daqui a pouco.
Termina hoje O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, em Caxias, está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio remunerado voltado a acadêmicos do curso de Pedagogia. As inscrições são gratuitas e vão até o próximo dia 25, na recepção do SENAI Caxias, localizado na Rua Gonçalves Dias, sem número, residencial Hélio Queiroz. Encerram hoje as inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos de nível médio do Instituto Federal do Maranhão. No campus Caxias, estão sendo oferecidas 200 vagas. Termina hoje, às 23 horas e 59 minutos, as inscrições para o seletivo 2020 do Instituto Federal do Maranhão e IFMA Campus Caxias, no valor de R$ 30. Podem se inscrever estudantes que finalizaram o ensino fundamental. Os alunos podem fazer suas inscrições pessoalmente ou pela internet, nos cursos de agropecuária, agroindústria, informática e administração, que contam com 40 vagas cada. As inscrições podem ser feitas pela internet. Nesse caso, a pessoa tem até as 23 horas e 59 minutos de hoje, ou pode fazer presencial aqui no campus também. Se a pessoa optar por fazer presencial, tem até as 22 horas para vir até aqui o campus Caxias. Mas no caso, se a pessoa perder o horário de atendimento presencial, pode ficar tranquilo e fazer na internet até as 23 horas e 59 minutos. Ao todo, serão selecionados 200 alunos nos 4 cursos ofertados, dentre eles, alunos com alguma deficiência. O IFMA Campus Caxias tem um núcleo de atendimento a pessoas com necessidades especiais específicas, que dá todo o suporte para o aluno com alguma limitação no dia da prova, que está marcada para o dia 1º de dezembro. Durante a prova do seletivo, esses alunos deficientes, além de terem direito às cotas, coisa estabelecida em lei, tem também um tempo suplementar para fazer a prova, 1 hora a mais. Eles têm direito a apoio de profissionais, ledores, transcritores de braille. Então a gente tem essa preocupação de que o aluno entre aqui na instituição, tenha acesso e também tenha condições de permanecer aqui conosco. No dia 27 de dezembro, o resultado do seletivo será divulgado. O IFMA lembra que em todos os cursos há vagas para cotistas, sejam elas pessoas com deficiência ou mesmo por questão de etnia.
né? Então, o candidato, para olhar detalhadamente esse sistema de cotas, ele pode entrar no site do IFAM, baixar o edital, lá no quadro de vagas explica detalhadamente esse sistema de cotas. Mas a gente já adianta que lá dessas 40 vagas tem para quem veio de escola pública, para quem tem renda de até 1,5 salário por pessoa, para quem é preto, pardo. Então lá tem as vagas já reservadas para cada categoria. Idosos que frequentam o CRAS do Itapecuruzinho participaram de várias atividades hoje pela manhã. Entre elas, uma palestra sobre os direitos dos idosos. Veja os detalhes com a repórter Janaína Oliveira. O Centro de Referência de Assistência Social do bairro Itapecuruzinho realizou nesta manhã uma palestra informativa a respeito do Estatuto do Idoso, falando sobre os direitos e os deveres. E quem falou com a gente foi Daiane Taff, ela é acadêmica de Direito, que foi a ministrante da palestra. Como ao iniciar minha palestra, eu perguntei para os idosos, quem é que conhece o Estatuto do Idoso? Então, somente 3 pessoas levantaram a mão dizendo que conhecem. Então, a importância de a gente vir e falar para eles qual é o real direito deles, qual é o direito que eles têm, para eles poderem exigir o direito que eles têm. Porque, às vezes, eles enfrentam uma fila sem saber que eles têm direito à prioridade. Uma pessoa com mais de 80 anos que tem direito à prioridade da prioridade. Então, são informações importantes para a gente poder estar dando para eles e também orientando eles que eles têm direito, que eles têm que exigir o direito deles. E estar conhecendo o Estatuto para eles é uma coisa muito gratificante para mim, poder estar repassando essas informações para eles, certo? A palestra com o tema Um Compromisso de Todos teve ainda um café da manhã para os assistidos da unidade, além de um alongamento realizado pelos profissionais de educação física. Com imagens de Jossano Façanha, Janaína Oliveira para a TV Guanaré. Agora o esporte. 9 meninas que integram o projeto de seleção de atletas de Caxias passaram por avaliação e foram aprovadas nos primeiros testes do projeto CBF Social. O evento ocorreu em Teresina e reuniu mais de 200 garotas da região entre 15 e 17 anos. Na última quinta-feira foi realizada em Teresina a seletiva do CBF Social, juntamente com a Seleção Brasileira Sub-20 e alguns times da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E foram avaliadas aí muitas garotas nesse projeto, inclusive as meninas aqui de Caxias do Projeto SEAC. Aqui comigo, a Gi Rolim, ela que é presidente do Projeto SEAC aqui em Caxias, que trabalha com o futebol feminino. Gi, como é que foi essa seletiva? Como é que se saíram então as meninas aqui de Caxias? Bom, a seletiva ela ocorreu no Lindolfo Monteiro, né, na quinta-feira, com avaliadores do Corinthians, a auxiliar técnica da Seleção Brasileira Sub-20, a Jéssica Lima, a Pretinha, jogadora também da seleção, e também o técnico do Fortaleza e também do Flamengo, né, da categoria de base dos times femininos. E as nossas meninas foram muito bem, né, se destacaram lá entre as demais atletas participantes, mostraram que a gente está fazendo um trabalho sério, um trabalho de qualidade aqui e se destacaram, graças a Deus, e foram nessas 9, como você citou, foram 9 atletas aprovadas do Projeto SEAC. A gente está muito feliz mesmo. Agora o próximo passo dessas meninas dentro do futebol, dentro dessa seletiva, quais serão então aí as próximas fases dessa seletiva? O próximo passo vai ser, todas elas vão participar do Sub-17 aqui, que dá a vaga para participar, disputar o Brasileiro, Sub-17 feminino. Elas vão jogar pela equipe do Fluminense, tá? Que a gente fechou parceria aí do grupo Claudino, né? João Vicente Claudino, meu abraço também ao seu Vicente Medeiros pela contribuição que você tem dado ao futebol feminino e às nossas meninas. Então o próximo passo vai ser disputar o Sub-17 aqui no Piauí, que começa domingo, e logo em seguida elas serão direcionadas aos clubes pela qual elas foram selecionadas. Tá, informações, participaram dessa seletiva 288 garotas, 21 foram selecionadas, sendo 9 aqui de Caxias. Só trazer aqui os nomes das meninas aqui de Caxias que foram selecionadas foram Patrícia Silva, Maria Eduarda, Samanta Coutinho, Júlia Reis, Lucielma, Marielle Borges, Aline Alencar, Samela, Vanessa e Letícia Riquelli. Essas são as meninas aqui de Caxias que foram selecionadas nesse projeto CBF Social que aconteceu na última quinta-feira. Voltamos aos estúdios. Falar de morte nunca é fácil, até porque evitamos conversar sobre isso. A não ser que ela chegue bem perto do nosso círculo social. E quando o questionamento vem das crianças, como abordar?
É sobre esse tema que trata o livro Dona Morte Não Assusta, da assistente social e estudante de psicopedagogia Selma Costa. Um tema trabalhado para o público infantil. A assistente social e estudante de psicopedagogia Selma Costa lançou nesse fim de semana sua primeira obra, intitulada Dona Morte Não Assusta, na área externa do Espaço Arte e Café no Mirante da Balaiada. A obra traz como título Dona Morte Não Assusta. E a morte foi sempre encarada pela nossa sociedade como um grande tabu. Todos sabemos que o corpo morre, mas ninguém quer aceitar. E esse livro, o mais interessante, é que ele foi sendo construído a partir dos questionamentos de uma garotinha. A pequena Maria Eduarda, hoje com 10 anos, há 2 anos se viu diante do avô doente por conta de uma infecção viral conhecida como chikungunya e ficou desesperada com a possibilidade de perdê-lo. E disse que iria junto com o avô caso ele falecesse. E aí a gente no sítio brincando, ela comentou que se o vozinho dela morresse, que ela não precisava ficar mais viva, que podia enterrar ela junto. Tanto o vozinho como a avózinha, qualquer um dos dois que morresse primeiro, ela não queria mais viver, ela queria ser enterrada junto. A avó da menina também ficou preocupada. Sempre ela falava isso, né? E eu dizia, não, minha filha procurava acalmar, de um modo que ela pudesse entender que a gente tinha que morrer, mas a vida continuava, ela ia crescer e mais tarde ela entendeu o que era a morte. O livro tem 40 páginas e linguagem simples, voltada para as crianças e aos interessados na temática, trazendo uma visão educacional sobre o assunto. O que a sua tia abordou no livro, você já leu? O que você achou? Já, eu achei muito legal e eu consegui compreender um pouquinho. Você acha que ele vai ajudar também as crianças a entender mais sobre o assunto? Acho que vai ajudar. Tanto para os familiares quanto para quem foi prestigiar o lançamento, abordar sobre a morte do corpo é importante, pois até mesmo os adultos ainda temem falar sobre a questão. Muito lúdico, né, por sinal, um livro excelente. Fiquei assim bastante surpresa quando ela disse que seria a personagem, a professora, seria eu. A abordagem do livro, além dessa questão do medo, né, que todo mundo é geral, é um tabu, a gente sabe que vai morrer, todo mundo tem essa certeza. E nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Marcela. E a gente vai viver muito ainda. Fé em Jesus. Amanhã Amém. tem mais jornal. Até lá. Até amanhã.